Fala, dentista! Sou Juliérica, cofundadora do projeto Odonto Outliers. Hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que uma colega dentista me fez. E a pergunta é o seguinte: Julie, como que você faz para cobrar o justo pelo seu trabalho? Os desafios da odontologia, do dia a dia, só sabe quem está ali na prática, não é verdade? Então, eu vou contar um aqui para vocês, que eu tinha essa dificuldade também, assim como você tem essa dificuldade de cobrar o justo pelo seu trabalho. Eu também já passei por isso. E eu vou citar aqui uma das causas que fazia com que eu tivesse esse problema de cobrar o justo pelo meu trabalho. E uma das causas era que eu não tirava um tempo, tá, do meu trabalho. Eu não parava de atender paciente e eu não fazia conta, ou seja, além de eu não fazer conta, eu não parava, tirava um tempo ali para poder gerenciar o consultório, tá? Então, e isso eu não sabia que na época, eu tinha o pensamento que se eu parasse de atender pacientes, eu ia parar de ganhar dinheiro. E eu acreditava muito que para mim ali, tempo era dinheiro. Eu não acreditava que se eu gerenciasse de uma forma diferente, eu iria atender menos e ganhar mais. Então, isso era uma crença que eu tinha muito grande, e eu sei que você também tem esse problema de achar que se você tirar um tempo do seu atendimento para gerenciar, para gerar ações para melhorar o seu atendimento, para poder cobrar valores mais altos no consultório, né? Você vai estar perdendo tempo e dinheiro. Outra coisa que acontecia era que eu era muito técnica, tá? Como eu falei para vocês, eu tinha esse pensamento que eu tinha que atender paciente, que eu não podia parar. E que se eu parasse, eu ia estar perdendo tempo, tá? Então, isso era uma outra crença minha, dificuldade que eu tinha, porque eu não entendia. Que essa minha crença atrapalhava nos meus resultados, né? Eu não melhorava, eu não conseguia melhorar os meus resultados por conta desse meu pensamento, tá? Que eu tinha. E outra coisa também que acontecia era que eu tinha medo de pôr em prática as coisas que eu aprendi em cursos, né? Porque eu tinha medo de não dar certo, dos meus pacientes não aceitarem e tipo de irem para outro local, tá? Então, era uma outra crença minha, tá? De que se eu implementasse novos tratamentos com valores mais altos, eu achava que os pacientes eles não iriam aceitar e iriam para outros locais, né? Então, isso no fundo, eu estava mostrando para mim que eu não acreditava no meu trabalho, né? Então, quando a gente não acredita de fato no nosso trabalho, o medo vai além, né?
Mas aí, quando a gente começa a acreditar no nosso trabalho, o medo supera, tá? Então, de fato, tudo que a gente vai fazer de novo, a gente vai ter medo. Não tem como não ter medo, tá? Se você for investir em um equipamento novo, né, para poder agregar valor para o seu paciente, para poder cobrar um pouquinho mais dele, você vai ficar com medo daquilo se não der certo, né? E aí você vai sair no prejuízo, mas a gente também tem que ter o pensamento de que, tá, se não der certo, tive esse prejuízo, mas e se der certo, né? A gente tem que ter esses dois pensamentos. Se der certo, meus pacientes aceitarem, né? Eu vou ganhar mais, meus pacientes vão ficar satisfeitos com o que eu vou estar oferecendo ali, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento que medo a gente sempre vai ter, tá? Porque é uma coisa nova, uma coisa que a gente nunca fez. Então, aquele medo vai existir. Faz parte do processo. Mas o medo, você tem que ir além do seu medo, tá? Então, se você acredita, tá, que aquilo vai dar certo, e você implementar aquilo que você acredita, né? Não tem como não dar certo, tá? Porque você vai trabalhar naquilo para aquilo dar certo, tá? Então, a questão do medo era um outro problema muito grande para mim, para eu poder cobrar o justo pelo meu trabalho. Quando foi que eu tomei a iniciativa de que eu precisava superar tudo isso, tá? Foi quando, na época, eu tinha um consultório somente numa cidade do interior. E aí começaram a surgir outras clínicas particulares. E aí foi que eu fiz assim, se eu não mudar a minha forma de pensar, tá? Se eu não criar algo novo no meu consultório, eu vou ser a mesma perante todos ali, né? Então, todos vão estar ali cobrando praticamente, não vou ter um diferencial, tá? E eu não vou ter como cobrar mais dos pacientes, porque qual seria o meu diferencial? E aí foi que eu tive que tomar uma iniciativa, e se eu não tomasse essa iniciativa, eu ia ser engolida pelo mercado, tá? Então, o que aconteceu? Tá? Primeiro, o que eu fiz? Eu comecei a acreditar mais em mim, porque os meus pacientes, eles acreditavam e eu não acreditava, tá? Então, eu comecei a acreditar em mim, tá? Implementei tratamentos, eu posso dizer assim, tratamentos mais prêmios, tá? Como eu sou ortodontista, eu comecei a implementar tratamentos de ortodontia com aparelhos mais estéticos, tá? Saí daquele aparelho convencional e eu implementei tratamentos com aparelhos mais estéticos. E aí, esses tratamentos com aparelhos mais estéticos, eu coloquei o preço deles mais acima. E aqueles tratamentos básicos que eu já fazia, né, com tratamentos com aparelhos convencionais, que eu chamo, que eu já fazia, eu fiz um pequeno ajuste, tá, de valor, agreguei mais coisas dentro do tratamento para eu poder aumentar um pouquinho mais o meu valor, né? E aí, o que aconteceu, tá? Os pacientes, de fato, que estavam comigo, né, pelo meu trabalho, conheciam o meu trabalho, alguns deles, pasmem, porque na época até nem eu acreditei, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a oferecer, né,
os tratamentos de valores maiores. Teve paciente que migrou de um tratamento convencional para esse tratamento mais premium, tá? E teve paciente que eu mantive com que eu aumentei o valor do meu tratamento básico. Esses pacientes, muitos deles ficaram, mas teve os pacientes que não aceitaram, tá? Então, o que aconteceu? Esses pacientes que não aceitaram, na minha cabeça, eram pacientes que estavam ali comigo por preço, tá? Então, não tem aquele ditado que diz o seguinte: quem vem por preço, vai por preço. Então, quando começou a surgir muitas clínicas com valores mais baixos, esses pacientes, os pacientes que vieram por preço, eles migraram, porque eles estavam em busca de preço, tá? Mas aqueles pacientes que já conheciam o meu trabalho, que estavam ali pelo meu trabalho, eles ficaram comigo, porque eles acreditavam no meu trabalho. E como eu estou falando aqui, independente do valor, né? Então, eles iriam ficar comigo de qualquer forma, porque eles estavam pelo meu trabalho. Então, quando isso aconteceu, mais ainda eu acreditei em mim, né? Acreditei e comecei de fato a cobrar o que era justo, né? Que eu implementei e eu vi que deu certo e eu comecei a acreditar mais ainda no meu trabalho. E aí, o que aconteceu? Os pacientes que já estavam comigo começaram a indicar até novos pacientes que gostariam de ter tratamentos mais estéticos, tá? E um foi indicando para o outro, tá? E eu posso dizer para vocês que quando eu fiz essa transformação, quando eu comecei a cobrar o justo pelo meu trabalho, eu comecei a crescer mais ainda profissionalmente, tá? Porque eu comecei a me diferenciar da maioria, tá? Colocando esses tratamentos diferentes, né? Da maioria, que a maioria das pessoas não fazem. E eu não tô falando aqui para você que você tem que fazer... colocar um tratamento novo. Não, se você melhorar o que você já tem, mudar um tratamento como se ele fosse um novo tratamento, eu digo assim que melhorar a embalagem daquele tratamento, entendeu? Você consegue cobrar mais do seu paciente. E ele não vai lhe questionar por isso, porque se ele estiver com você pelo seu valor, ele vai ficar com você, tá? Então, dá medo porque você não sabe quem tá... tem alguns pacientes que a gente já sabe que estão ali com a gente porque conhecem o nosso trabalho, acreditam no nosso trabalho. Mas tem aqueles pacientes que a gente não sabe se estão ali, se é pelo preço ou se pelo nosso trabalho, né? Então, é mais por isso que a gente tem medo de perder, né? Então, isso aí é normal acontecer, ter esse medo de perder. Mas pense comigo, se você não tentar fazer isso, você nunca vai saber se vai dar certo ou se não. E acredite, se você acredita no seu trabalho, se você acredita que seu trabalho é bom e que seu trabalho vale o que você está cobrando, acredite, seus pacientes eles vão acreditar no seu trabalho e vão pagar pelo valor que você está cobrando, tá? Eu demorei muito para entender isso. E aí, a partir do momento quando eu comecei a acreditar nisso, as coisas melhoraram muito, muito mesmo. E
E aí, depois que você tem esse start de que você pode cobrar mais, aquelas suas crenças vão acabando, né? Então, eu tinha também uma outra crença, tá? Que na época eu só tinha consultório no interior. E uma outra crença que eu tinha era que eu não acreditava que os meus pacientes, pessoas que moram no interior, que têm uma vida mais simples, né, teriam condições de pagar tratamentos com valores mais altos, posso dizer assim. E eu tinha isso, nossa, como era muito forte isso em mim, tá? Então, quando eu implementei a questão dos tratamentos mais novos, com valores mais altos, que eu vi que as pessoas começaram a aceitar, os pacientes começaram a aceitar e a pagar pelo valor que eu cobrava, que era justo para mim. Nossa, isso para mim foi muito gratificante, sabe? Porque quando a gente tem uma crença que a gente não acredita, né? Aquilo estagna você. Você entra numa... É como se paralisasse você, né? Então, a questão de você acreditar que aquilo vai dar certo muda você de degrau, de patamar, entendeu? Então, quando eu consegui superar isso, acabar com essa minha crença, né? Foi libertador para mim, eu posso dizer assim. E aí, depois disso, vieram outros tratamentos que eu comecei a implementar, tratamentos mais estéticos, bem mais caros dos tratamentos que eu já tinha implementado, e as pessoas continuaram aceitando, e aí o meu consultório começou a fluir, sabe? E foi daí que eu comecei a ter mais tempo, porque eu consegui diminuir o meu tempo, né? Porque antes eu atendia muito paciente, era muito volume de paciente, né? E eu não tinha tempo para nada. E aí, depois que eu implementei isso, eu comecei a ter mais tempo para eu fazer outras coisas, tá? Não só gerenciar o meu consultório, mas ter mais tempo para ficar com meus filhos, com a minha família, enfim, passear e não só trabalhar ali, certo? Então, depois que eu descobri isso, não teve mais volta, tá? Então, de fato, quando eu entendi que tempo, eu interpretava a questão, tem um ditado que diz assim, tempo é dinheiro, eu interpretava de uma forma, hoje eu interpreto de outra forma. Naquela época, para mim, tempo era dinheiro, eu tinha que estar o meu tempo todo trabalhando, porque se eu parasse de atender, eu ia estar perdendo tempo e dinheiro. E hoje em dia, o que acontece? O meu tempo eu consigo como eu cobro um valor maior, posso dizer, eu consigo dar mais o meu tempo de atendimento para o paciente, né, que é o que vai me pagar. Eu consigo dar mais atenção para esse paciente, tá? Eu consigo ter um relacionamento melhor com esse paciente, entende? Pensa comigo, se você precisa atender rápido, você não consegue, às vezes, nem olhar para o paciente direito, né? Porque você tem que atender rápido e ele precisa sair. Então, se você tem esse tipo de atendimento, você tem que ter um outro tipo de estratégia,
tá? Mas no meu caso, como eu queria cobrar o justo, né? Eu tinha que o quê? Agregar valor para esse paciente, né? Melhorar ali a minha entrega para ele, tá? Então, o que além de eu aumentar, melhorar, colocar um tratamento mais premium, né? O que eu fiz a mais, tá? Que você pode implementar no seu consultório se você já quer fazer essa mudança também. Eu melhorei a forma de eu me apresentar para o paciente, tá? A gente acha que não, mas o paciente, ele percebe, tá? Como que você está se apresentando. Então, eu mudei o estilo do meu jaleco, tá? A forma de eu me vestir, eu mudei, tá? Comecei a me apresentar melhor, a minha postura com relação, na minha conversa com ele melhorou, tá? Eu melhorei isso. Eu comecei a conversar mais com esse paciente, tá? Dar mais atenção para ele, porque isso agrega valor, tá? E o paciente percebe quando você dá atenção. E o paciente, ele gosta de se sentir importante, né? Que você está tendo um cuidado com ele. Eu comecei a conversar mais com esse paciente, a fazer ele se sentir importante, único dentro do consultório, tá? Então, tudo isso, todo esse conjunto, tá? Fora um ambiente, a gente melhora o ambiente, né? A questão da sua secretária, como que a sua secretária vai atender esse paciente, também tem que fazer parte do pacote, tá? Você não precisa ter um ambiente chique, não é isso, né? Dependendo do seu público, não é isso que eu tô falando. É a questão de você, a forma como você vai tratar esse paciente, tá? O zelo que você vai ter por ele, que vai fazer com que ele pague para você sem, tipo assim, achar, nossa, como tá caro, tá? Obviamente que vai ter aqueles pacientes que tudo que você oferecer para ele vai achar caro, tá? Independente de como vai estar a apresentação, se você faz uma apresentação espetacular, ele vai achar caro, enfim, vai sempre existir. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas, elas percebem o zelo, elas percebem o cuidado. E quando você falar em valor com ele, às vezes ele vai achar, poxa, pensei até que era mais caro o tratamento. Entende? Então, a questão de cobrar o justo, tudo isso que eu falei aqui para você faz parte, tá? Lembrando que você sempre vai ter o medo e você vai ter as suas crenças, mas você precisa superar isso, tá? O medo sempre vai existir. Quando vem algo novo, você vai precisar fazer algo novo, vai existir o medo porque você não sabe do resultado daquilo. Assim como pode ser um resultado positivo, pode ser um resultado negativo, né? E quando envolve dinheiro, mais ainda, porque você não quer perder dinheiro, não é? Você muitas das vezes nem pode perder aquele dinheiro, mas faz parte do processo, tá? Todo o processo, ele, para você que quer crescer, todo o processo, ele é dolorido, mas a questão é de você acreditar, superar esse medo, tá? E agir. Fala, dentista, tudo bem? Estou editando o vídeo aqui que a Júlia fez para vocês e eu tenho uma observação a fazer aí no comentário dela. Claro que você precisa ter coragem, claro que você precisa fazer a coisa acontecer, precisa ultrapassar essas dores. É claro que você precisa ter coragem para fazer a coisa acontecer, mas presta atenção, não basta só coragem. Você precisa também
fazer a coisa acontecer com ciência. Gestão é ciência, marketing é ciência, contabilizar as coisas é ciência. Então, para que você faça tudo isso que a Júlia falou, também você precisa estudar gestão, você precisa entender que qualquer ação vai ter uma reação no seu negócio e que tudo precisa ser mensurado. Tá bom? Segue a Júlia aí. E você vai ver que ao longo do tempo que você implementar isso aí, como eu falei para vocês, o que aconteceu comigo, os meus próprios pacientes começaram a falar para outros pacientes, porque as pessoas elas gostam de novidade. Então, quando eu implementei a novidade de outros tratamentos, novos tratamentos estéticos no consultório, isso, além de ter feito alguns pacientes migrarem dos tratamentos mais simples para os tratamentos mais estéticos, né, fez com que esses pacientes falassem para outros amigos deles que lá no meu consultório eu já estava oferecendo uns tratamentos diferentes, uns tratamentos mais estéticos. E aí, os meus próprios pacientes começaram a trazer outros pacientes para o consultório, né? Então, é o chamado boca a boca, né? Os meus pacientes falavam para os amigos dele, para os parentes deles, que eu havia implementado novos tratamentos mais novos, tratamentos diferentes, coisas novas no consultório, né? E os pacientes começaram a vir, sem eu precisar de muita divulgação, porque os meus próprios pacientes estavam trazendo pacientes novos para mim. E esses pacientes que estavam trazendo pacientes novos para mim, eu tenho certeza que esses pacientes, eles estavam comigo ali porque acreditavam no meu trabalho, né? Eu já tinha conseguido praticamente fidelizar esses pacientes, porque eles, além de terem migrado para tratamentos com valores mais altos, né, começaram a trazer novos pacientes para mim. E isso para mim, como eu falei para vocês, foi libertador, porque eu consegui superar isso aí. E a minha crença hoje de não acreditar que pacientes não vão ter condições de pagar tratamentos mais caros, pacientes que eu pensava que não iriam aceitar tratamentos, enfim, acabaram essas minhas crenças. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar para você aqui é: não subestime os seus pacientes, tá? Tipo, achar que você tá vendo aquele paciente que é uma pessoa simples, que se veste de forma simples, que ele não vai ter condições de pagar o seu tratamento, tá? Não subestime as pessoas. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas já aconteceu comigo, do paciente, de eu passar um valor para ele e ele falar sim para mim. Poxa, eu pensei que era até mais caro. Ou seja, eu entreguei tanto para ele de agregação de valor que ele achou que o meu tratamento ia ser muito mais caro. Entende? Então, toda essa questão que eu falei para vocês do pacote, né, que você entrega para o paciente é de extrema importância. E quando muitas das vezes você fala o valor, ele pensa que ia ser até mais caro do que ele imaginava, tá? Então, outro ponto importante aí é para você também não subestimar os pacientes que chegam com você, tá? E não dar valor para o paciente só quando olhar para ele, não, tá? O seu valor tem que ser o seu valor, independente do paciente que vier, né? Você vai falar o valor que é aquele tratamento que ele está buscando, que é o valor que você acha justo,
Quando eu fiz toda essa mudança, quando eu comecei a cobrar o justo pelo meu trabalho, eu já falei para vocês, eu comecei a ter mais tempo para mim, para minha família, né? E inclusive eu comecei o meu faturamento ele aumentou, tá? Porque eu consegui agregar mais valor, comecei a acreditar mais no meu trabalho, superei as minhas crenças que eu tinha, tá? Que isso, gente, estagna demais a gente, tá? Se a gente não acreditar, se a gente não superar o medo e acreditar que sempre vai ter, a gente vai sempre ter medo de coisas novas, mas a gente precisa fazer, porque a gente só vai saber se vai dar certo ou não se a gente fizer. Se a gente não fizer, a gente não vai saber se vai dar certo ou não, tá? E se você, tá, não tentar, não fizer e não procurar mudar, o que vai acontecer? Você vai estagnar profissionalmente, vai começar a se frustrar com a sua profissão, ter que mudar o seu estilo de vida, pode até largar a profissão por achar que a odontologia, ela não dá dinheiro, não é isso, tá? Então, busque melhorar, tá? Busque acreditar em si e busque superar os medos. Espero que eu tenha tocado você, que você tenha se identificado com a minha história, tá? E que você continue nos acompanhando por aqui. Nós do projeto ficamos muito felizes de você estar nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelos nossos podcasts. Então, não deixe de nos acompanhar. Se você puder compartilhar com seus amigos também nossos conteúdos, ficaríamos muito felizes e muito gratos. A gente está produzindo conteúdo diariamente nas nossas redes sociais e temos um grupo de Telegram. Se você não conhece o Telegram, você pode baixar o aplicativo, tá, do Telegram, que a gente tem um grupo no Telegram e a gente posta diariamente sacadas do dia a dia que a gente passa. São sacadas que às vezes a gente implementa no consultório e faz uma diferença muito grande. Valeu, pessoal? Muito obrigada por nos acompanhar e até o nosso próximo vídeo.